Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de quê? Da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Até aqui. Na filosofia greco-romana, essa questão da verdade era muito discutida, especialmente entre os filósofos daquela época. E se você olhar o Antigo Testamento, você vai perceber que essa questão também era muito discutida entre o povo de Israel, o povo judeu. O que é a verdade? Como seguir no caminho certo? Como alcançar a vida eterna? Tanto que quando Jesus veio, ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso trouxe um escândalo para alguns, porque eles passavam séculos discutindo o que era o caminho, o que era a verdade, como conseguirem a vida eterna, e aí chega alguém, um homem, e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a pergunta de Pilatos a Jesus, o que é a verdade, é a pergunta que muitos fazem hoje. Para alguns a verdade não é absoluta. Para outros a verdade nem existe. Tem gente ainda que diz que verdade é aquilo que você escolhe acreditar. Ou seja, cada um tem a sua verdade. E o objetivo de Satanás sempre foi jogar a verdade por terra. E qual foi a maneira que ele escolheu ou decidiu fazer isso? Misturando a verdade com a mentira. Não foi assim lá no Jardim do Éden? Com Eva? Não foi assim também quando ele cessou a perseguição aos cristãos e decidiu levantar a sua bandeira dentro da igreja cristã, misturando a verdade com a mentira? A primeira citação do estudo de hoje diz assim: a conversão nominal de Constantino na primeira parte do quarto século causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto de uma aparente justiça, introduziu-se na igreja. A obra de corrupção progredia rapidamente, embora parecesse que o paganismo tinha sido derrotado. Tornou-se então o vencedor. Seu espírito dominava a igreja, suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram-se à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. Então o que ele fez? Introduziu a mentira dentro da igreja. E com a união do paganismo e do cristianismo, surgiram aí algumas doutrinas erradas, e uma das crenças erradas estabelecidas dentro da igreja cristã foi a crença da imortalidade da alma. E também da sua consciência após a morte. Essa falsa doutrina, queridos, abriu caminho para que a igreja adorasse os santos. Porque, afinal de contas, eles morreram, mas não morreram, estavam no céu. Isso abriu caminho para que a igreja adorasse os santos, a Virgem Maria. E, além disso, a doutrina da imortalidade da alma também preparou o caminho para a invenção do purgatório. Ensino que colocava que
ensinava os fiéis que quando a pessoa morria e ela não tinha assim sido tão mal, ela não precisava ir direto para o inferno, ela ficava num lugar, e esse lugar seria o purgatório, e essas almas que não mereciam a condenação eterna deveriam sofrer a punição, e quando libertas das impurezas, seriam então admitidas no céu. Já pensou? E aí muitos então buscavam comprar a sua salvação, ou comprar a salvação daqueles familiares e amigos que já haviam morrido, mas que estavam sofrendo lá, esperando a sua aprovação para serem admitidas no céu. Eu não sei se você lembra, mas certa vez, isso não faz muito tempo, um cantor secular de funk, ele estava num hotel e o que dizem é que ele estava traindo a esposa, e aconteceu uma situação lá que ele precisou fugir e acabou caindo do prédio, e ele veio a falecer. Isso teve uma repercussão nacional. E eu me lembro que eu estava em uma rede social ali e vi uma postagem de uma pessoa que fez uma edição de uma imagem, pegou a foto desse jovem e colocou assim como se fosse no céu, junto com todos os outros cantores, o mesmo ramo, que haviam morrido de maneira trágica ou em uma situação parecida. E essa pessoa colocou assim no título da postagem: o céu está em festa. E teve uma pessoa que escreveu logo embaixo, tiveram vários comentários, e uma pessoa colocou assim: você acha que o céu é a casa da mãe Joana? O fato é, irmãos, que as pessoas perderam a noção da verdade. Muitos têm desprezado a palavra de Deus para simplesmente seguir teorias humanas. De fato, existem pessoas confusas no que de fato é a verdade. E a primeira citação do tópico instrução divina diz assim: o jovem que faz da Bíblia seu guia não fica o quê? Confuso em relação ao caminho do dever e da segurança. Esse livro o ensinará a manter a integridade de caráter, a ser fidedigno, a não praticar nenhum engano, vai ensiná-lo a jamais transgredir a lei de Deus, a fim de realizar um objetivo desejado, mesmo que a obediência envolva sacrifício. Vai ensiná-lo que a bênção do céu não repousará sobre ele, caso se desvie do caminho da retidão. Vou repetir essa parte. Vai ensiná-lo que a bênção do céu não repousará sobre ele, caso se desvie do caminho da retidão. Que, embora os homens pareçam prosperar na desobediência, certamente colherão o fruto que semearam. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra o caminho e traz à nossa consciência o senso do dever. A gravidade do pecado, e que se não estivermos com Cristo, não teremos a vida. Voltamos então à cena de Pilatos com Jesus. Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Pilatos não percebeu, mas a verdade estava diante dos seus olhos. Pilatos estava olhando a verdade nos olhos e decidiu rejeitá-la.
Assim como muitos hoje se encontram com a verdade, são deparados com a verdade que há na palavra de Deus e simplesmente decidem rejeitar esta verdade. Pilatos rejeitou a verdade diante de si. E quando ele perguntou assim para a multidão: que farei então com Jesus chamado Cristo? Que farei deste homem que é chamado de Cristo? Ele estava fazendo a seguinte pergunta: o que faremos da verdade? O que faremos com a verdade? Todos nós somos confrontados com essa pergunta. O que nós iremos fazer com a verdade que é apresentada diante dos nossos olhos, que está em nossas mãos? Sabe, queridos, Pilatos rejeitou a verdade e a tradição diz que ele acabou cometendo suicídio porque nunca mais teve paz interior por ter rejeitado a verdade. Que o nosso coração nesta manhã esteja sempre sensível à verdade da palavra de Deus. E essa verdade é Cristo, Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode ter a pessoa com a melhor reputação do mundo, e ela pode dizer: olha, eu tenho a verdade, eu prego a verdade. Mas há somente um que pode dizer: eu sou a verdade, e esse é Cristo Jesus. Você tem o desejo nessa manhã de se firmar na verdade? Então, nesse momento, vamos nos ajoelharmos e pedirmos a Deus a sua bênção. Nosso Deus e nosso Pai, como tem sido bom, Senhor, esses encontros na primeira hora da manhã. Como tem sido transformador abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. No silêncio do mundo, as pessoas começam agora a saírem de casa, correrem para o trabalho, buscando os seus objetivos. Mas nós estamos aqui, escolhemos vir à Tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, que há muitas teorias, há muita confusão neste mundo e muitos estão perdidos sem saber o que acreditar, muitas vezes sem saber o que seguir. Alguns são confrontados com a verdade da Tua palavra e infelizmente rejeitam a verdade, rejeitam Cristo Jesus. Mas nós queremos, ó Deus, Te pedir que o Teu Espírito continue trabalhando no coração desses que o Senhor tem buscado alcançar, e que a Tua igreja aqui reunida seja firmada na Tua palavra, que é a verdade, em Cristo Jesus, que é a verdade. Não permita, Senhor, que nenhum filho Teu aqui venha se desviar desse caminho. Que a cada dia que passe possamos estar mais preparados
para mostrar a verdade ao mundo que se perde em meio às mentiras. Perdoa os nossos pecados, nos dá a tua bênção. Neste dia, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.